pra minha blusa. E aí eu ficava aqui no uniforme da escola. Era meu toca-disco. Família! Minha gente, meus irmãos, meus amigos, próximos e distantes, semelhantes ou dessemelhantes, que porrada. Que porrada maravilhosa, que linda porrada. Estou falando da nova obra dele, do álbum Emicida Racional, volume 2, mesmas cores e mesmos valores. Profundo, importante. Acabo de ouvir, estou tomado de forte emoção, mas arrisco dizer que já nasce clássico. Diz que foi gestado em 6 anos de silêncio. O decantar antes de cantar. Entre o barulho da cidade e o murmurinho do mato, parece que nasceu tecido de memória, sabe? A voz da mãe, a algaravia dos passarinhos, o som de passos na terra, o fôlego do piano, o eterno retorno. Fundador de uma linhagem do rap brasileiro, ele necessitava reconhecer os mestres, viver o luto, sofrer para transcender a dor. Aviso aos passantes e dançantes, ele está de volta aos picapes, com o silêncio como arma e rima, palavra e feitio de oração. Emicida! Que comprimido a minha caneta. Quem vai vingar os oprimidos é o planeta. Sempre estou pra cantar, eu tô nessa treta. Quem leva as crianças no bandeira, cara preta, o style. O vinho vai pra pipa nos pateta. Desviar a bola e quer pedir tiro de meta. Sua vida é Lúcifer, perdidos vê uma besta. E o país de rapa faz aqui você ainda seta. Quantas vezes não fomos cemitério de poeta? Nascedor sério de ideia obsoleta. Quero ser um rapa, seguir escravo da meta. Espinha, planta, punha, sem carinho, uma boqueta. Pobre a engrenagem aqui, o sonho de xereta. Eu saia no nome, depois vamos ver a treta. Se o peito cupido te pegando o capeta. Lá no corpo volta de perfeito borboleta. Mano, o barulho é mesmo chique igual lambreta. Trinque colorido, pé escura e a barreta. Na grelha, cochicha, a bisteca e a chuleta. É mais do lado decisão da mantieta. Capitão de areia, minha dieta foi polenta. Esperança pivete aí correndo espoleta. Pega essa visão pra ficar longe da gaveta. Vira no horizonte que na laje eu sou cometa. Quem vai dar mais? Quem pergunta quem concorda? Pergunta o ser humano no final. Quem olha a banda diz quem vai dar mais? Quem pergunta quem concorda? Pergunta o ser humano no final. Quem olha a corda? Quem vai dar mais? Quem pergunta quem concorda? Pergunta o ser humano no final. Quem olha a corda? Brasil, satisfação total. Boa noite, boa noite. Esse é o Conversa com o Diabo. Emicida, que legal ter você aqui nesse momento. Bom, abrimos aí com... Esse foi o maior sucesso que você fez com o Baiana System agora. Sim, sim. Eu amo o Baiana System há muito tempo e acho que tanto do lado deles quanto do meu, a gente estava ansioso para que essa parceria acontecesse. O dia que a gente gravou foi muito especial, porque a gente gravou essa música na minha casa. Foi um dia que a gente fez um churrasco, o Russo foi para lá com a Lohana. A gente passou o dia comendo, conversando, vários amigos dando risada, os cachorros. E aí no final a gente lembrou que a gente estava ali para trabalhar. A gente subiu e gravou essa música, assim, foi bem rapidinho de fazer. E tem uma coisa de deixar acontecer, né? É que nem escreveu, não sei se para você é assim, mas não adianta correr atrás da poesia. É que nem pescar, você tem que ficar esperando, né? Uma hora morre ali. Eu tenho um exercício que eu faço há algum tempo, que eu aprendi com os budistas, assim, com os indianos, que é tem um exercício que você pega uma flor no começo do dia e você olha para aquela flor.
E você tem que fazer um combinado com você mesmo. Todos os seus pensamentos, eles precisam ser a respeito daquela flor. Então você vai refletir sobre o peso, a cor, o detalhe, a membrana, e todo pensamento que for para longe da flor, você precisa gentilmente trazer ele de volta. E você vai entrando na minúcia de algo assim. Acho que esse foi um exercício de escrita mais profundo, que acabou se transformando numa espécie de oração assim, que eu faço todas as manhãs. Então, isso me fez observar os detalhes do cotidiano de uma forma muito maior do que em qualquer outro momento da minha vida. Consegui prestar atenção mesmo, inteira. Quando você diz assim, de só ficar a flor, é desbastando o que não pertence, o que não interessa. Muitas vezes eu acho que a nossa cabeça vai para muito longe e a gente perde de vista a nossa capacidade de resolver o que está na nossa mão agora. Eu estou realmente sob o impacto da audição do seu disco MC da Racional, volume 2, mesmas cores, mesmos valores. Primeiro, eu acho que ele vem propiciando ao ouvinte ficar quase uma hora só fazendo uma coisa, né? Propondo isso, né? A coisa mais revolucionária do mundo. Hoje no mundo, né? Todo mundo viciado nos picos de dopamina. E aí você tem um filme, você conta uma história. Vários. Eu acredito que o rap é o primeiro cinema do mundo. Essa é a minha brincadeira. Sentar em volta de uma fogueira, aquecer um tambor no fogo, usar aquele ritmo para brincar com o nosso sistema auditivo, enquanto alguém conta uma história. Tinha um lobo, tinha um urso, tinha um elefante, tinha um leão. E aí essa voz vai para o grave, essa voz vai para o agudo. E tudo isso tem muito significado no nosso sistema auditivo, né? A gente escuta o grave, remete ao trovão. O rap é uma grande brincadeira com todos esses elementos do nosso sistema auditivo. E aí a gente ainda tem o quê? O benefício da palavra para fazer isso. Ainda tem a sonoridade funciona por si e o significado da palavra, que aí também ganha ambivalências. Mano, e que é, pra mim, assim, a coisa que eu mais piro. Que eu também demorei para entender por que tinha o que seria talvez o meu diferencial. Existe a rima propriamente dita. E ela é maravilhosa porque, assim, a rima, ela tem um efeito tão fantástico em nós. Por exemplo, quadrinha, normal. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, bota fogo na casa. É louco a gente rir disso porque o nosso organismo já espera que a rima esteja ali. E quando ela não está, a gente fala, que absurdo. Saca? Isso é o básico. É um arroz com feijão muito bem feito. É muito divertido fazer isso. Mas tem uma outra coisa estrutural, assim, técnica, que é uma loucura de linguista mesmo. De ficar brincando com o som das palavras, com as aliterações, as consonâncias, as figuras de linguagem. E aí, através disso, uma coisa vai se transformando em outra, porque elas todas vão funcionando como uma espécie de prisma. Eu queria passar com você alguns momentos do disco. A faixa 1 é muito emocionante. Você costurou falas de sua mãe, Jacira, que se foi agora há pouco, em julho. Sabe que eu também perdi minha mãe em julho. Sim, nesse o meu ou seu, mas assim, o disco ainda teve essa camada para mim de falar comigo. E você... Eu pensei nisso quando eu soube que você ia ouvir. E talvez por isso eu tenha escrito para você. Mais do que a dimensão do trabalho, tipo, tinha um outro lugar. A sua sensibilidade. Você vinha gravando aquelas falas de sua mãe com que objetivo? Originalmente isso aí era para ser uma piada com a minha mãe, porque assim, a minha mãe ela não gostava de rap. Ela demorou para gostar de rap, para reconhecer o valor daquilo. Então, nós tivemos muitos embates ao longo da vida por causa da música que eu fazia. E aí eu comecei a recortar pedaços de fala dela para fazer ela fazendo um rap. Eu ia montar isso no estúdio, que aí eu ia mostrar para ela e ela ia ficar, meu Deus, que horror! Sabe, com uma batida de gangsta mesmo, uns barulhos de arma, tá ligado? Maravilhoso! E aí, foi tão repentino
E eu olhei aquilo e é louco, né? Como a dor faz você ressignificar tudo. Naquele momento, e trabalhando num disco como esse, porque esse disco também fez parte de um processo de cura para mim. Eu estava ali procurando o que são meus amores, porque eu gosto de fazer a música que eu gosto. Uma vez o Mano Brown me disse uma parada da qual eu nunca esqueci. Pedro, ele disse assim: o Public Enemy salvou a minha vida. Eu devo tudo que eu tenho ao rap dos caras. Qual o tamanho do obrigado que eu devo pro Chuck D? E essa pergunta ela me acompanha muito. E você foi dizer obrigado para um monte de gente. Eu quis dizer obrigado para muita gente. Inclusive para o Mano dos Racionais. Não tinha como não começar dizendo esse obrigado. Porque durante um tempo tem uma coisa vaidosa, assim. Eu, na minha adolescência, quando comecei a entender um pouquinho mais sobre a língua e sobre trabalhar com o som, eu ficava elogiando a mim mesmo, dizendo: nossa, minhas figuras de linguagem são as mesmas da minha mãe. As favoritas dela são as minhas também. Esse era o maior elogio que você tinha para você. Para fazer para mim mesmo. E aí, a certa altura, eu entendi que na verdade era o oposto. As figuras de linguagem que se tornaram minhas favoritas eram aquelas que minha mãe pregava no cotidiano. Foi com isso que eu construí a minha música. Eu acho que não é spoiler nenhum dizer que essa primeira faixa são as falas de Jacira e o pranto de Leandro, pranto de Emicida. Foi a hora que você conseguiu chorar a morte de sua mãe mesmo, foi ali? Foi. Durante a edição disso, eu pedi: rapaziada, acabou a sessão, cada um foi para sua casa, e eu peguei esses áudios e falei: vou trabalhar nisso hoje. E é uma coisa que eu preciso fazer numa bateria só, assim. Se eu ficar vários dias, eu acho que o sentimento vai se tornar outro. Então, você ficou sozinho montando? Fiquei na madrugada inteira fazendo isso e picotando, e aí eu fiz um outro exercício, né? Eu peguei a música Coisas, o disco Coisas, do Moacir Santos, e ele tem aquela canção, Coisa número 2. E aí eu liguei para o Amaro Freitas e disse: eu acho que o coração do que vai vir a ser essa música é a música Coisa número 2 do Moacir Santos, porque a coisa número 1 vai ser sempre a nossa mãe. E, em geral, e acho que a primeira audição ela vai tocar nesse lugar no qual ela tocou em você, no qual ela também tocou em mim. Mas a coisa que eu considero mais fascinante é que na segunda, na terceira, na quarta audição, ela não se torna uma canção a respeito da ausência. Ela é uma música sobre a presença. Da mesma forma que o pranto, ele não está ali como um elemento que denota fraqueza. Ele está como um elemento de presença. Ele está apresentando a vulnerabilidade como força. Eu estou aqui porque eu posso ser afetado. E nada é mais valioso do que estar aqui. E o afeto. Afetado e ser afetado. É isso. Eu adoro quando ela diz assim, tem várias frases, Jacir, desde bom dia, gente, até eu preciso escrever. Achei tão bonito isso. Por que não entendem o que eu digo? Isso parece você falando, que você precisa escrever, assim. Era o episódio que deu origem à série. Olha só, vou mostrar um trecho de um documentário, está no Globoplay, Dona Jacira, o legado. Vamos saber do que ela fala sobre legado. Trabalhar por dinheiro devia ser um crime. Porque as pessoas que trabalham só para ganhar dinheiro, elas se tornam várias coisas. E elas querem descontar isso muito nas crianças e nas pessoas frágeis. E eu fui uma pessoa que apanhei calada por isso. A gente vai sendo tratado aqui de uma forma de que a arte não nos pertence. Apesar de prestar atenção no dom deles, eu não sabia o que fazer com isso. Teve uma época até que eu achava que eram coisas que eu deveria repudiar, como foi feito comigo. Eu tive esse medo deles sofrerem por causa dos sonhos. Dentro da minha arte tem a mão do Leandro, do Evandro, da Tiana. Os meninos eu vou vendo que tem muita coisa minha também. Então, os legados são trocas. Eu deixo, mas eu também levo. Uma formulação tão simples e tão sábia. Todo legado é troca. Só isso. Só isso. Ela te ensinou a diferença entre valor e preço? Muito. Qual é a diferença?
Wilson das Neves dizia: quem divide o que tem é que vive para sempre. É louco? Desculpa. Pensar que todas as vezes nas quais a gente pensa em termos humanos, a amplitude do nosso pensamento alcança níveis estratosféricos. Por causa da nossa realidade, a gente precisa pensar em termos de propriedade. Então a gente vai culminar e refletir a respeito do preço. Mas a amplitude do nosso pensamento, quando a gente reflete em termos de propriedade, é sempre muito maior. Refletir a respeito do valor é refletir a respeito do potencial humano. E o potencial humano é sempre infinito, sabe? Quando ela diz que o legado é sempre uma troca, é porque a vida só acontece na relação, Pedro. É o outro que nos faz e nós fazemos a ele, e isso é uma... Eu só existo no olhar do outro e, na verdade, o outro nem existe porque a gente é um. Queria falar de um assunto que deve machucar muito você, que é esse desentendimento, que você cita o seu irmão, seu pai, na faixa 7, e você está nesse desentendimento que foi parar na justiça com o teu irmão, com o Fiote. Como é que está isso, assim, como é que está a tua relação com ele? A gente não tem se relacionado. A gente se distanciou bastante a partir dessa discordância. E eu acredito que o grande remédio aí, se Deus quiser, vai ser o tempo, sabe? No que eu acredito, e eu tenho procurado fazer o que eu sempre fiz, minha música, cuidar da minha família e tentar dar o meu melhor do que eu fizer. Porque é uma situação ambivalente, porque é claro que vocês ainda se amam, né? Claro. Mas a vida, a constante mudança das coisas, né? A impermanência. Paradoxalmente, a única coisa que a gente deveria se apegar é a ideia de que as coisas mudam. você, no disco, você não só aponta para onde você está indo, como você esclarece de onde você está vindo. E aí você começa falando da sua mãe, em seguida você fala de meio pais artísticos, figura paterna do Mano Brown, dos Racionais. Mano, já ouviu o álbum? Já. E a reação? Foi maravilhosa. Tem uma coisa que é engraçada de contar aqui, né? Eu sou muito fã, e sou muito fã do Racionais. E acho que um disco como esse, ele é um disco que ele só poderia ter sido feito por um fã. Tem coisa que só um fã é capaz de fazer. Um fã abusado, né? Eu percebi isso na hora que eu liguei para os caras e pedi para eles irem ouvir. Porque quando eles começaram a chegar no estúdio, eu falei, meu Deus, os caras não gostaram. Porque ele pega as letras do Racionais e Subverte aquele, trago pro meu universo, assim. E aí depois eu pensei no tamanho daquela ousadia, mas o risco valia a pena. É como escalar o Himalaia. Vai ser um grande esforço, e foi um grande esforço, sabe, poder chegar até lá. Mas para dizer um obrigado desse tamanho. Então, poder apresentar essa perspectiva é também uma maneira de provocar as pessoas a reobservarem a realidade, buscar outras formas de entender o que às vezes os estereótipos não permitem na nossa sociedade. escuta, vamos ouvir o Mano falando do Emicida em 2022 no Podpah. Isso é um professor, cara. Tava dando aula em Portugal, vamos respeitar. Tem um ar-condicionado, você tá alto no áudio, hein? Ele é um cara altamente intelectualizado, um cara diferenciado. Impressionante, né? Ele fugiu do padrão e do estereótipo padrão. Ele fugiu, se negou. Eu acho isso aí muito bom. Uma via diferente para o preto viver. Ele é foda. Eu, infelizmente, não consegui implantar esse... Eu sou mais um. Você acha? Eu acho que eu vi muito com o lance da cara feia, da gíria e tal. Acabei virando um chato personagem. As pessoas criaram um personagem em volta de mim, assim. Um cara burro, ignorante, um cara que fala coisas loucas, que não tem pé nem cabeça. Tá? Você tem uma autocrítica assim feroz, que nem a dele? Eu tenho,
Tem, mas para vários momentos, assim, acho que eu também aloco essa interpretação. A gente tenta construir, né, nossa imagem a respeito de nós mesmos. E a verdade é que a gente não vai acabar isso nunca, né? A gente vai sempre... E é bom que a gente seja crítico. Mário Quintana tem um poema maravilhoso que ele diz: poesia é insatisfação. Um poeta satisfeito não satisfaz. Né? Então, talvez a insatisfação dele com essa persona seja justamente o que torna tão fascinante a obra dele. A minha insatisfação com a minha persona, eu estou aqui tentando consertar, entendeu? O Roberto Carlos não diz um negócio que assim, disco você não termina, você para de mexer. Livro também. É isso. Disso. Deixa aí, tá ligado? Ó, a partir de agora eu já posso dividir com vocês, sabe? Mas se deixar na minha casa eu vou continuar mexendo. Na faixa 4, finado Neguinho mesmo, ela começa meio Stockhausen, meio atonal, assim. E aí você vai fundo numa silabação poética que me observei uma coisa, que é essa. Polígonos, búlgaros, fígados, cubículos, discípulos, currículos, anos, oráculos, cubos. Qual é o barato das proparoxítonas? Mano, que delícia! Que delícia uma proparoxítona! Eu demorei anos para entender o que era uma proparoxítona. Eu queria ter entendido isso 20 anos atrás na escola. Sabe? Porque assim, minha nota, assim, eu tinha uma professora chamada Dona Divina. E eu era péssimo aluno. E a Dona Divina foi uma professora de língua portuguesa que ela entendeu assim. Ela não tinha uma compreensão profunda do que era o rap. Ela só entendia que o rap era uma brincadeira com palavra. E ela, mano, começava a me perguntar sobre isso. Mas eu não entendi o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona. E eu li, reli. Depois de me tornar reconhecido, li, reli também. Não gravava na minha cabeça. Quando eu estava escutando a faixa do Cores e Valores, Finado Neguinho mesmo, eu percebi, Afinado Neguinho, que é a do disco do Racionais, Afinado Neguinho mesmo é a minha. Eu percebi uma coisa, a certa altura, o Brau, ele emprega a rítmica das palavras de maneira a parecer que as coisas estão desabando, sabe? Então ele fala, vários homens bomba, tio, malandrão se arromba, tio, tipo, pá, parece 3 batidas ansiosas, sabe? Isso é uma proparoxítona, saca? Essa sensação de que a coisa está desabando porque você tem a sílaba forte no lugar da antepenúltima. Cara, você falar isso do desabar, uma das obras mais extraordinárias da música da poesia brasileira é a construção do Chico Buarque, que é toda de proparoxítona. Amor daquela vez como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único que atravessou a rua no seu passo bêbado. Mano, E sabe o que é incrível? Alexandrinos perfeitos. O arranjo da construção coloca a gente num estado paralisante de monotonia. Ele mantém você numa situação onde o arranjo parece que nada vai mudar e a letra te mostra que as coisas mudam o tempo todo. E ele brinca com as proparoxítonas fazendo isso. Então eu quis ficar viajando nas proparoxítonas e tem muito, mas muito de construção nesse disco. Muito. Escuta, e eu adoro também porque você faz uma viagem muito íntima de autoconhecimento, mas a gente acompanha o tempo todo. Eu adoro no começo no início da faixa 7, quanto vale o show mesmo, você dizendo a primeira coisa que aprendeu na vida, é muito bom aquilo. Eu voltava da escola, mano, e eu lembro claramente do fascínio de perceber que o som do scratch era parecido com o do zíper da minha blusa. E eu não tinha grana para comprar um toca-disco. Tudo aquilo era muito distante. O meu pai na infância não me deixava tocar no toca-disco, porque o toca-disco era um negócio sagrado, tá ligado? Com o seu casaco. E aí eu ficava aqui no uniforme da escola. Era meu toca-disco, tá ligado? E você sabe que o scratch original foi inventado por uma criança. Não sabia, mas parece. O Benjamin Theodore, quando o irmão dele saiu, ele foi mexer no disco. E ele colocou o disco, conseguiu, e colocou a agulha e tal. Só que aí ele, como ele não conhecia, não tinha familiaridade, ele mexeu o disco e ele fez esse som. E aquilo se tornou uma linguagem. O irmão dele voltou e ele achou que o irmão dele fosse matar ele. E o irmão dele viu aquilo e falou: que negócio fantástico. E assim nasceu o scratch. E o cara tá brincando disso até hoje. Escuta, eu adoro na faixa 8 Marvin Gaye. Sua filha Estela falando do Marvin Gaye.
É uma versão de What's Going On, né? É uma brincadeira, todos os interlúdios, né, eles brincam com a fusão de vários universos. Então, nessa faixa em especial, a gente brinca com um encontro entre meio Marvin Gaye, meio Jorge Ben, sabe? Marvin Ben. E que tem mas é porque essa canção, What's Going On, o Marvin Gaye era um crooner e tal, e de repente ele faz um disco de protesto, de qualidade extraordinária, como poucas músicas de protesto têm. É verdade. E pergunta, o que está acontecendo? What's going on? Tem muita mãe chorando, tem muito irmão morrendo. E por isso que me chamou a atenção. O protesto pro poeta, ele é um ingrediente perigoso. Porque também, remetendo ao Mário Quintana novamente, né, ele falava que nenhuma causa boa é capaz de salvar um poeta ruim. Eu vi aí um paralelo, você pegando essa imagem criada pelo Marvin Gaye com a Guerra do Vietnã, com o nosso Vietnã nacional aqui. Então eu queria saber como é que o nosso Vietnã pode terminar, como é que a gente pode acabar com essa guerra. Eu tenho um otimismo teimoso. E acho que, pensando de uma maneira muito ampla, Pedro, nós somos um país muito jovem, mas em momentos muito importantes nós conseguimos construir consensos que foram muito significativos e a gente tende a achar que eles são insignificantes porque a gente retira eles do contexto. Então, por exemplo, a gente tende a reduzir, eu também já tive uma perspectiva muito reduzida a respeito do que, por exemplo, foi a abolição da escravatura enquanto movimento, sabe? Mas ela não é só um momento que a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Foi o maior movimento que já houve. E acredito que a abolição da escravatura deveria ser o nosso marco fundante enquanto país. Porque é um momento onde o Brasil tem coragem. Eu estou falando da sociedade do Brasil. Pessoas de origens distintas. Pretos, brancos, indígenas, pobres, ricos, analfabetos, intelectuais se uniram para confrontar o que era a coluna cervical econômica do país naquele momento, com ela alimentando aquela sociedade. Combater a escravidão de dentro é um ato de coragem tamanho. Foi um ato de coragem absurdo. Então, pensar nessa amplitude me faz olhar para essas equações que a gente ainda não conseguiu solucionar no Brasil. Mas eu acho que tem algumas evidências que a gente não pode perder de vista. A metodologia na qual a gente emprega desde a escravidão é a brutalidade. E até onde a gente conseguiu ir tendo a brutalidade como ferramenta de resolução? A gente volta em instante.